Tudo bem com vocês? Como é que foi o dia hoje? Maravilha. Glória a Deus. E agora estamos aqui à noite, reunidos em adoração e gratidão ao Senhor Jesus, que é o único digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Mateus, capítulo 18, verso 1 até o versículo 6. Amém? Glória a Deus. Hoje temos também a Santa Ceia. Estaremos juntos, desfrutando desse banquete. Todos acharam? Vamos à leitura. Mateus 18, do verso 1 ao 6. Diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e afogar nas profundezas do mar. Amém? Pai, te louvamos pela leitura da tua palavra. Peço, Senhor, pela tua graça, que teu Espírito Santo nos conduza, possamos, ó Pai, ter o entendimento da palavra, que o Senhor ilumine a minha mente e a de todos que estão aqui, pela tua graça que estamos aqui, Senhor. Possamos, ó Pai, desfrutar da tua palavra e sermos edificados pelo teu Espírito. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, glória a Deus por essa noite, por estarmos aqui. Estamos no capítulo 18 de Mateus. Iniciamos no capítulo 1 e agora já estamos no capítulo 18. Mais da metade do livro de Mateus. O tempo passa muito rápido. As coisas vão muito rápidas. Logo estaremos concluindo Mateus. Estaremos abordando outros livros da Bíblia. Logo estaremos no final do ano, se assim o Senhor permitir, e se Jesus não voltar antes. Do jeito que as coisas estamos vendo o prenúncio da volta de Cristo. Tantas coisas, tantas tribulações, tantas perturbações, tantos enganos, tantas coisas acontecendo. Prenúncio da volta de Cristo. Enquanto isso, vamos seguindo dia após dia, recebendo graça e recebendo a palavra do nosso Deus. Amém? Esse capítulo 18 de Mateus, que está dentro de uma gama de capítulos, desde o capítulo 8
até o capítulo 23, mostra-nos grandes ensinamentos de Jesus. E nesse capítulo 18 é um capítulo muito importante, muito despertador para nós. Ele vai mostrar qual é a mentalidade do reino de Deus. Qual é a mentalidade do reino de Deus? Quando nós olhamos para o mundo, nós sabemos qual é a mentalidade do mundo. Como o mundo está sendo estabelecido nas suas atitudes. Nós sabemos quais são. E são terríveis e desagradáveis a Deus. É claro, quando a Bíblia diz, em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo inteiro está controlado pelo diabo. O mundo inteiro está debaixo ou sob o governo do maligno. Sabendo disso, nós vemos a dominação das trevas. E é claro que a evidência da mentalidade que norteia o mundo é apresentada explicitamente, pois Satanás é quem governa o mundo. Em Isaías capítulo 14, versículo 14, nós vemos como Isaías descreve a ação de Satanás, que ainda nessa época era um querubim ungido da guarda. No versículo 14 do capítulo 14 de Isaías, ele declarou: eu subirei às mais altas nuvens, às mais altas alturas, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse que brotou no coração de Satanás, a grandeza, ser poderoso, ser grande, ser maior, ser igual a Deus. Não há ninguém que seja maior do que Deus, ou que esteja acima de Deus. A mente humana não consegue abranger ou compreender alguém que seja maior do que Deus, nem a mente espiritual, dos seres espirituais. Por isso, Satanás, na época ainda do anjo, ele disse: vou ser igual ao Altíssimo. Deus o precipitou, o lançou na terra, tornando-se Satanás, demônio, Beelzebu, tornando-se completamente em trevas. Daí então, essa mentalidade de grandeza, de poderio, de ser maior, ele veio para implantar no coração da humanidade. Ele chegou em Gênesis 3, incorporado na serpente, e veio persuadir Eva para que ela tivesse esse mesmo sentimento que brotou no coração de Lúcifer. Em Gênesis 3, versículo 4, ele declarou para a mulher: não, é assim que Deus disse, pois no dia em que você comer, teus olhos se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O inimigo lançou a proposta para que Eva e Adão chegasse ao nível de Deus, saísse dessa condição humana e chegasse ao nível de Deus. Essa é a grandeza, é o desejo de poder, de superioridade, de ser maior, de estar acima das pessoas. Satanás conseguiu implantar esta mentalidade na terra, pois a partir da desobediência do ser humano, ele tomou o controle da terra. E esse sentimento que estava nele, ele implantou em Adão e Eva, e daí passou a toda a humanidade, a todas as pessoas. Em Lucas capítulo 12, Jesus falando sobre alguém que o perguntou, o pediu para que ele fosse juiz entre ele e o irmão,
para que dividisse a herança, Jesus deixou algo bem claro sobre isso. E contou a história de um homem que declarou: eu sou muito rico, eu tenho muitas coisas, minha fazenda está produtiva, eu tenho muita colheita, o celeiro que eu tenho hoje ele é pequeno, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar este celeiro, vou construir um maior ainda, eu vou armazenar tudo lá, e direi à minha alma: pode ficar descansada, que nós estamos tranquilos. É a grandeza, a soberba, o desejo de ser grande, de ser maior. Então a voz de Deus veio para ele e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem você tem reservado? Não adianta o ser humano querer ser grande, poderoso, e isso não vai levar a nada. Pelo contrário, só vai levar à destruição. Nós vemos hoje as guerras que estão aí. Nós vemos hoje as guerras que acontecem no meio das pessoas. Nós vemos os conflitos. A questão de ser grande, de ser maior, de estar acima, de não querer ficar por baixo. Assim foi o sentimento de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, do verso 1 ao 11, quando eles venderam a sua propriedade, levaram o dinheiro até os apóstolos, mas eles esconderam a parte para ficar para eles, quebrando o que era o proposto naquela época pela igreja. Então Pedro os advertiu sobre essa malignidade que estava no coração deles, pois eles agiram de forma má, querendo ser maior, ficando com parte do dinheiro. Os dois, infelizmente, morreram diante da igreja. Então, esse é o sentimento que o diabo implantou na terra e tem destruído muitas pessoas. Infelizmente, hoje nós estamos vendo como a ideia de poder, de riqueza, de fama tem invadido as igrejas, tem tomado conta de igrejas, tem tomado conta de pessoas que um dia de fato serviram a Deus. E por causa disso tem perdido o relacionamento com Deus, tem perdido a comunhão com Deus, tem perdido a intimidade com Deus, porque a grandeza, o ar de ser superior tomou conta do coração. Essa é a mentalidade do mundo. Essa é a mentalidade das trevas. Por isso, irmãos, esse capítulo 18 de Mateus é um capítulo muito, mas muito interessante, que nos traz o despertamento desta mentalidade diferente. Uma mentalidade diferente. Uma mentalidade que é estabelecida no reino de Deus. Esse capítulo 18, ele gira em torno de uma pergunta. A pergunta que foi feita a Jesus. A pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Eles perguntaram, no versículo 1, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus conhecendo o coração deles, Jesus conhecendo o pensamento deles e a intenção do coração deles, Jesus trabalhou mostrando para eles quem é o maior e que mentalidade eles precisam ter como discípulos. E é isso que nós precisamos absorver, pois
aqueles que estão em Cristo, como diz Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5:17, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa nova vida é a nova conduta, esta vida transformada, esta é a vida para aqueles que entregaram-se a Cristo, renderam-se a Cristo. Assim, meus irmãos, nós temos aqui algumas coisas muito importantes que nós veremos nesse capítulo 18. Primeiro, nós veremos a qualidade do reino de Deus. E no segundo, veremos o procedimento daqueles que estão no reino de Deus. Qual é a qualidade do reino de Deus? O que é que qualifica o reino de Deus? Que leva uma mentalidade verdadeira e que agrada a Deus. Jesus deu a resposta aos discípulos. Do versículo 2 até o versículo 4, nós vemos como o Senhor fala com os seus discípulos acerca do ponto que é o crucial para a vida de fé. Ele fala da humildade. A humildade é o padrão do reino de Deus. É a qualidade do reino de Deus. A humildade é o que rege a vida daqueles que vão para o reino de Deus. Isso é muito interessante. E aí Jesus, ele nos dá um exemplo de uma verdadeira humildade para que naquela época os discípulos entendessem e não deixassem com que Satanás tomasse conta do coração deles, levando-os à destruição. Porque todos aqueles que seguem a orientação de Satanás ou seguem a vida estabelecida por Satanás, bem como os seus sentimentos e as suas visões, terminarão em destruição. Ou seja, serão semelhantes a ele, à destruição. Então, esta qualidade que o Senhor traz para nós, trouxe para os seus discípulos naquela época, ele mostra essa grande qualidade na vida de uma criança. No versículo 2, respondendo à pergunta dos discípulos, Jesus mostra, no caso, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus fez essa pergunta, essa palavra, semelhantemente a Nicodemo, no capítulo 3 de João. Nicodemos queria saber sobre o reino de Deus e como poderia chegar até lá. Então Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Ele não entendeu nada. Como é que eu posso nascer sendo velho? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e tornar a nascer? Mas Jesus explicou a ele: não é isso não. Você precisa nascer da água e do Espírito. O novo nascimento que vem pela obra de Cristo Jesus. Então, o que é que Jesus está dizendo? Ele explica o que quer dizer esse exemplo da criança. No versículo seguinte, no versículo 4, ele fala: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é maior no reino dos céus. Quem se faz humilde como essa criança, aqui é o desafio para nós, como igreja, como povo de Deus. É um grande desafio tornar-se humildes como a criança. Toda esta forma, poderemos entrar no reino de Deus. E quando a gente olha para uma criança, vê a humildade da criança, a simplicidade da criança,
A criança não está preocupada na riqueza, na grandeza, não está preocupada nisso. A criança simplesmente ela quer brincar, ela quer se divertir. A criança não guarda mágoa, nem rancor, nem ressentimento. Ela não fica com o coração magoado para que perdure muito tempo ali a inimizade. Não. A humildade da criança. Os discípulos queriam ver quem era maior. Quando a gente olha uma criança, a criança não tem essa pretensão de querer ser maior, de querer ser grande. Simplesmente elas brincam igualmente. Glória a Deus. Então Jesus retrata esta humildade, essa simplicidade. Por isso que ele diz que aquele que se torna humilde como uma criança é que será maior no reino de Deus. Por que isso, irmãos? Porque se alguém de fato se torna humilde como a criança, ele não vai ter esta visão de maior ou menor. Ele não vai ter essa usurpação de grandeza. Ou seja, todos são grandes no reino de Deus. Todos são grandes. Aquele que se tornar como uma criança que será maior no reino de Deus. Então todos são grandes no reino de Deus. Aleluia! Essa é a igualdade que Deus estabelece para o seu povo. Então, como podemos chegar a esse nível? Como podemos entrar e chegar a esse nível de humildade? Humildade verdadeira. É claro que nós vemos que há muitas pessoas que são humildes. E humildade não é definida pelo padrão financeiro que a pessoa tem. Muitas pessoas, elas não têm muito recurso, mas são extremamente arrogantes, prepotentes. E ainda pisam nos outros. E há pessoas que têm muita riqueza, têm muitas posses e são extremamente humildes, simples. Essa é a realidade. Então a humildade não está pautada em padrão financeiro, mas está pautada no caso da cultura, da criação, e tantas outras coisas. Mas aqui, essa que Jesus fala para o reino de Deus, ele não está dizendo seja igual, mas ele está colocando um exemplo, seja como uma criança. E como nós podemos chegar a essa humildade do padrão do reino de Deus, para entrar no reino de Deus? Se nós somos maus, se nós somos perversos, se a nossa natureza é caída, se nós pensamos coisas más, como nós podemos entrar nessa dimensão de Deus? Só existe uma forma, irmãos. Só existe uma forma, através de Jesus Cristo de Nazaré. Somente através de Jesus, somente por Cristo Jesus, é que é possível haver essa transformação, essa mudança, essa metamorfose. Olha o que ele disse: se vocês não se converterem, se não se converterem, se não se tornarem, se converter e se tornar como a criança, não pode entrar no reino de Deus. Essa realidade da conversão. E para ser essa criança, o que Jesus disse para Nicodemos, e Nicodemos não entendeu, é preciso nascer de novo, nascer de Deus, nascer do Evangelho, nascer de Cristo. Ser essa nova criatura, essa nova criação, tornar-se filho de Deus. Por isso é o padrão da humildade, e que nós veremos nesse capítulo 18 trabalhando toda essa realidade. Pois essa é a qualidade daqueles que se entregaram a Cristo. E é esses que poderão entrar no reino de Deus. Não é simplesmente a humildade humana adquirida pela criação dos pais, mas é a humildade que transpassa, ultrapassa toda e qualquer realidade humana.
É a humildade que só é possível ser conquistada ou adquirida através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Porque por mais que a pessoa ela seja humilde nas condições humanas da terra, ela continua sendo uma pecadora, continua manchada pelo pecado e continua debaixo do jugo de Satanás. Por isso Jesus realizou todas as coisas necessárias para que o homem, o ser humano, pudesse ser transformado e receber graça para viver a humildade correta e verdadeira daqueles que herdam o reino de Deus. Desta forma, meus irmãos, nós observamos que esses que recebem essa resposta tornam-se preciosos para Deus. É a preciosidade que Deus estabelece, tornam-se preciosos para Deus, pois aqueles que se tornam como crianças, eles estão agora na mão de Deus. E essa preciosidade é tão extraordinária que o Senhor estabelece a sua própria vida na vida dos seus filhos, daqueles que se tornam como criança. Pois ele diz no verso 5 e 6, se alguém recebe uma criança, um pequenino desse, está me recebendo. Aleluia, glória a Deus. E se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos, melhor lhe for amarrar uma corda com a pedra de moinho e se lançar no mar e exterminar sua própria vida. Porque esses são preciosos para Deus. É onde Deus está identificando-se, onde Jesus está identificando-se naqueles que receberam essa graça da humildade através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso essa preciosidade é algo extraordinário, onde Deus, Ele está com a sua mão poderosa, guardando e guiando, e trazendo um alerta para que esses pequeninos que creem em Cristo, eles não sejam colocados a escândalos que os leve a entrar no pecado e afastar-se de Deus, pois essa é uma grande tragédia. Melhor lhe fora entregar a sua vida ao mar do que levar um desses pequeninos para a destruição do pecado. Isso é terrível. E por isso ele nos dá um alerta sobre a vigilância. Sermos vigilantes. Nós temos duas coisas importantes. A primeira é que quando aceitamos a Cristo, nós recebemos essa graça e nos tornamos filhos de Deus e tornamos esses pequeninos que são dignos do reino de Deus através de Cristo. Mas em segunda instância também, nós somos colocados num patamar para vigilância, para que a nossa vida ela não seja um tropeço para os outros, um tropeço para aqueles que servem a Deus e conheceram a Cristo. No versículo 7 até o versículo 9 do capítulo 18, o Senhor faz uma advertência muito dura. E eu fico pensando comigo mesmo, olhando para mim, dizendo, meu Deus, será que as pessoas não estão lendo a Bíblia? Será que elas não estão lendo a Bíblia? Será que elas não estão entendendo, não estão compreendendo? Será que elas não conseguem ver o que está escrito em Mateus capítulo 18? Será que não estão entendendo? É um alerta para nós, para todos nós. Pois Jesus diz no versículo 7, ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Ai do mundo, no mundo já está em Satanás, já está nas trevas, já está com tantas coisas que levam ao pecado.
que leva à destruição. Mas ele diz: ai daqueles que levam os outros ao pecado. Ai do mundo e ai da sua realidade. Mas aí na sequência, ele traz um alerta para nós, um despertamento para nós. E é um despertamento muito forte para nós como igreja. Quando ele diz, no verso 8, se a sua mão ou o seu pé o fizer tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. É um alerta para nós. Se o teu pé ou tua mão te faz pecar, te escandaliza e leva outras pessoas à destruição, é melhor que seja cortado o pé ou a mão. Meu Deus, é terrível isso. Imagine, se fôssemos olhar isso ao pé da letra, seríamos uma igreja de pessoas mancas, sem mão e sem pé. Mas aqui é um alerta para nós. Ele está dizendo que é preciso cortar na carne, que vai doer. Ele está dizendo que é preciso decepar mesmo. Ele está dizendo que é preciso fechar os olhos, morder um pedaço de pau e serrar com aquela dor e gritando. Ele está dizendo que é algo duro, é terrível, mas é melhor fazer isso do que ir para o fogo do inferno, para o fogo eterno, para a destruição eterna. Ou seja, as coisas que nos fazem tropeçar no nosso caminho e na nossa prática, que seja cortado, que seja eliminado, que seja expurgado. A ideia não é que a gente corte o nosso braço, ou nossa perna, ou nosso pé, mas é que nós tenhamos uma determinação, mas que possamos ter a coragem de dizer basta. A coragem de dizer não quero mais, não vou fazer mais. A coragem de dizer ainda que eu perca tantas outras coisas, porque a realidade é essa, ainda que eu perca e que seja doloroso, mas chega! Pois é melhor entrar no céu sem essas coisas do que ir para o fogo eterno. Meu Deus! Na sequência ele disse: o teu olho também te faz pecar, arranque-o fora. Pois é melhor você ir cego do que ter os dois olhos e ir para o fogo do inferno. Há pessoas que não acreditam no fogo do inferno, nem no fogo eterno, que não há punição. Há muitos que não acreditam nisso. Mas essa é uma filosofia de Satanás, para que as pessoas de fato caiam nesse engodo e não acreditem. Mas Jesus está dizendo claramente, irmãos, porque para Ele é preciosíssimo aqueles que se entregaram a Cristo. Aqueles que se renderam a Cristo, é preciosíssimo. Aleluia! Você é precioso. Você é preciosa. Nós somos preciosos. Nós somos tão preciosos que temos que viver essa vida preciosa em Deus e não sermos instrumentos para o outro que é precioso cair na destruição. Nós somos preciosos em Deus. Amém? É preciso cortar o mal. Por isso que Paulo disse: eu esmurro o meu corpo. Paulo diz isso na sua carta aos Coríntios. Eu esmurro o meu corpo. Eu considero tudo esterco para que possa ganhar a Cristo. É cortar na carne. É duro, é difícil, mas é o plano de Deus. E a qualidade da humildade para aqueles que de fato querem o reino de Deus. Então, qual o procedimento dessa qualidade da humildade? Nós veremos, irmãos, a partir do versículo 10, a qualidade dessa humildade. Nós temos aqui alguns aspectos muito importantes.
muito importantes para analisarmos desse capítulo 18, a partir do verso 10. Pois a pergunta foi essa: quem é maior no reino dos céus? E Jesus disse: quem é maior é aquele que se tornar como uma criança, aquele que for humilde como uma criança. E essa qualidade da humildade é que mostra que todos são grandes no reino de Deus. Mas essa qualidade que Deus estabeleceu em Cristo, ela nos leva a algumas coisas importantes, alguns procedimentos importantes, e que nós precisamos atentar. Primeiro, verso 10 até o verso 14, ele continua na sequência do cuidado com os pequeninos. Irmãos, Jesus, ele agiu para transformar a nossa vida. Então, nós vemos como tantas coisas têm acontecido, como o secularismo e o mundanismo tenta invadir a igreja. Nós vemos isso. E temos que estar muito alerta sobre essas coisas para manter uma vigilância e não sermos instrumentos para a queda de pessoas. No versículo 10 ao versículo 14, ele nos desperta para que nós tenhamos cuidado com os pequeninos, com aqueles que servem a Cristo, com aqueles que entregaram sua vida a Jesus. Temos o cuidado com eles. Ele diz o seguinte no verso 10: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os seus anjos dos céus estão sempre vendo a face do meu Pai celestial, ou meu Pai celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Jesus mostra a sua obra redentora para salvar aqueles que se haviam perdido. Então, a salvação e a obra da salvação foi uma obra extraordinária, uma obra poderosa, uma obra majestosa, que exigiu um grande sacrifício. Nós sabemos e conhecemos Jesus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, sendo crucificado, morto, apanhou, sofreu tanto para trazer a redenção, para trazer a restauração. Ele veio salvar aqueles que estavam perdidos, e salvar o que estava perdido, pagando este preço, torna esses que são salvos muito preciosos. E nós temos que enxergar essa preciosidade em nossos irmãos, enxergar essa preciosidade uns nos outros, em Cristo Jesus, e desta forma tomarmos o cuidado, pois ele nos dá o exemplo do pastor, que com as suas 100 ovelhas nos montes, e uma delas se perde, o pastor deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. E quando ele acha aquela que se perdeu, ele a encontra. Ele tem mais alegria com aquela que se perdeu e foi achada do que as 99 que ficaram e não se perderam. Desta forma, no verso 16, Jesus diz: desta mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Imagine um pai e uma mãe que tem um filho. Imagine o amor que tem por esse filho, né, irmã Edneuza? O pai e a mãe que tem seu filho, um amor grande. Não quer que seu filho se perca. Faz de tudo. Eu vejo, irmãos, você vai no centro de recuperação, você olha uma situação dessa, e você vê o que é que um pai ou uma mãe faz pelo filho, para que ele não se perca, não seja destruído, não caia na miséria e
morra lá na destruição. Aí você vê que um pai ou mãe faz, se esforça, corre atrás, tenta contato com um, consegue levar para o centro de recuperação. Eu fui lá levar o abençoado no centro de recuperação essa semana. Aí você vê a realidade, o que as pessoas e a família faz. Sacrifício. Porque não quer que se perca, não quer que se destrua, não quer que se acabe, não quer que seja morto. Porque é precioso. E aqui Deus está dizendo, não quer que ninguém se perca, nenhum desses, porque o preço foi alto, irmãos. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você seja destruído, destruída, porque o preço foi alto. O preço foi o preço de sangue. Por isso é muito importante uma ovelha que se perde, que é encontrada, que é restaurada. Essa é a ação da obra de Deus, do poder de Deus. Por isso nós temos que olhar com humildade para os nossos irmãos. Desta forma, como o procedimento que temos que ter com a igreja, o versículo 15, ele nos mostra esse procedimento para com a igreja, na humildade, tentar levar o irmão a reconhecer o erro, para que ele não se perca. E aqui há uma insistência, um despertamento para o reconhecimento do erro, para que seja restaurado. Pois ele diz no verso 15, se o seu irmão pecar contra você, não o abandone, não o destrua, não o lance fora. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Aleluia! Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Olha que maravilha! Se o irmão errar contra você, vá até ele. Mas nós vemos hoje como situações são bem diferentes, né? Há pessoas que, em vez de fazer isso, já destrói ali mesmo. Já mata ali mesmo. Já leva à destruição ali mesmo. Terrível isso. Mas esse é o procedimento do reino de Deus, da humildade. Se seu irmão errou, tente convencê-lo a ser restaurado. Porém, se ele não te ouvir, não desista. Chame 2 testemunhas e vá até ele. Tente convencê-lo novamente com 2 testemunhas. Se ele ouvir, você salvou seu irmão. Agora, se ele não ouvir, não desista ainda. Leve até a igreja. Leve-o até a igreja. Reúna a igreja. Veja que se com a igreja toda ele vai chegar ao arrependimento. Tente ainda mais. Então, 3 tentativas. Mas se ele não ouvir a igreja, aí é um ordinário, não tem mais jeito. Se ele não ouvir a igreja, considere-o um publicano, um pagão publicano. Aí não tem jeito. Aí você fez a sua parte. Mas esse é o tratamento da humildade para com a igreja. Como proceder, como agir, é o cuidado de Deus. Tem que ser refletido na igreja, pois é levar aquele que errou a reconhecer o seu erro. Na sequência, já vamos chegar ao final da mensagem. E qual o cuidado que eu tenho que ter com a minha vida em humildade para com meu irmão? Tudo isso é humildade, é o reflexo do reino de Deus. A partir do versículo 21, Pedro faz uma pergunta a Jesus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? Jesus respondeu: eu lhe digo, lendo novamente,
Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Primeiro é convencer o irmão a se arrepender. Segundo, nós temos a capacidade de liberar o perdão. 70 vezes 7. Significa infinitamente. E quando ele vier a você arrependido, libere o perdão. Essa é a qualidade da humildade do reino de Deus. Não é a dureza do coração, não é o coração petrificado, mas é o coração que tem a humildade a ponto de liberar o perdão. Muitas pessoas, por não perdoarem, estão sofrendo e vivem em sofrimento, vivem em destruição na alma e na mente. Liberar o perdão é muito fundamental, é extraordinário, porque não diz respeito a nós mesmos, diz respeito ao que Deus fez por nós, e nós temos que reproduzir isso. Diz respeito ao que Deus fez por nós, e temos que reproduzir isso. Isso aqui, irmãos, eu fico, meu Deus, será que as pessoas não estão lendo a Bíblia? Não estão lendo? Será que sou eu que estou vendo? Mas estou contando para os irmãos, estou expondo a igreja, transmitindo a igreja. Jesus disse: se vocês não se tornarem como a criança, como esta criança, pegou uma criança, se vocês não se tornarem como essa criança, vocês não entrarão no reino de Deus. Não entrarão. E aí nós temos aqui as qualidades, a realidade da humildade. E esse ponto é muito importante. Na igreja é levar o irmão a convencê-lo ao erro, para que ele seja redimido. E no caso pessoal, é liberar o perdão quando alguém vier até mim pedir o perdão. É difícil às vezes, né? É difícil, né, irmãos? Às vezes é difícil, é doloroso, é cruel. Mas aí Jesus nos dá um incentivo para que nós façamos isso. Ele conta uma história, Dilma abençoada. Ele nos conta uma história para nos ajudar a nós entendermos claramente esta realidade. É uma história interessante que ele nos conta. A partir do versículo 23, eu vou adiantar aqui falando para ganharmos o tempo. Jesus conta a história de um rei que trouxe seus servos para que houvesse a prestação de conta. E um desses servos que veio, ele devia muito, 10.000 dracmas. É muito dinheiro que ele devia. E o Senhor disse: olhe, venda ele, venda a mulher, venda os filhos e tudo que ele tem para poder pagar a dívida. E aquele servo caiu em prantos, de joelho, chorando: meu Senhor, me perdoe, me ajude. Eu vou pagar tudo, tenha paciência. O Senhor se compadeceu daquele servo, perdoou a dívida e deixou ele embora em paz, sem dívida. Aí a Bíblia diz que quando ele saiu, ele encontrou um servo igual a ele. E quando ele encontrou esse servo, o servo lhe devia 100 dracmas. Quando ele viu aquele servo, ele foi tomado do ódio. Voou no pescoço. Me pague, você está me devendo, me pague. Me sufocando. A Bíblia diz que ele sufocava o rapaz. Me pague. Você me deve, me pague. Rapaz, eu estou te devendo, eu sei, mas tenha misericórdia, eu vou lhe pagar. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Eu vou lhe pagar tudo. Não quero nem saber, você vai me pagar assim agora. E chamou as autoridades, mandou prender o rapaz, lançou o rapaz na prisão, na cadeia, e disse: ele só vai sair daí quando ele me pagar. E aí, os outros servos viram aquilo e ficaram indignados, e foram lá contar ao Senhor, ao rei, dizer o que foi que o rapaz fez. Quando ele soube disso, o rei ficou furioso, e chamou aquele rapaz, aquele servo até a presença do rei,
e disse para ele: mas rapaz, eu não te perdoei a sua dívida, você não tinha como pagar, eu não te perdoei. Você não deveria agir de misericórdia com o seu servo, rapaz? Pois bem, você vai ser lançado lá nos atormentadores, na prisão, até que você pague o último centavo. E assim foi. Então Jesus nos diz o incentivo para nós perdoarmos. O que é que essa história, o que é que ela diz? O perdão que veio sobre nós foi de uma dívida que nós não poderíamos pagar. Foi uma dívida impagável. Nós não tínhamos condições, não tínhamos nenhuma forma de pagar a dívida que tínhamos para com Deus. Nós não tínhamos condições nenhuma. Era condenação, era destruição. Mas Ele veio e: vou pagar a sua dívida, vou ter misericórdia de você, você vai estar livre, não precisa mais se preocupar, você é livre. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Agora Ele diz também: faça isso com seu irmão, tenha misericórdia. Aí o irmão peca, comete um erro: me perdoe, está daqui, seu ordinário, não quero saber de você não. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Vamos finalizar aí no versículo final, no versículo 35. Olha só, olha o que diz: assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Meu Deus, olha só, será que sou eu que estou lendo a Bíblia? Assim também fará o meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Perdoar verdadeiramente. Por isso, irmãos, essa é a qualidade do reino de Deus, é a transformação de vida, é a mudança de vida que vem através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu, pagou preço alto para que nós fôssemos redimidos e restaurados e pudéssemos receber essa qualidade de humildade verdadeira e autêntica, a humildade que vem pela obra de Cristo e pela ação do Espírito Santo que está na igreja, que está na sua vida, que está na minha vida, que está na vida daqueles que reconheceram e entregaram a vida a Cristo, a Jesus, o aceitaram como único e suficiente Salvador. Essa é a qualidade da humildade que vai levá-lo para o reino de Deus. Aleluia. Amém? É um desafio. Não é fácil. É um desafio. Mas a recompensa não é aqui na terra. Não fique se enganando. A recompensa é no céu. É a recompensa eterna. Que nada nessa terra pode se comparar. Mas está guardada para cada um de nós que crê no Senhor e que se rendeu a Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, curva a sua cabeça. Vamos orar. Ó Deus soberano e eterno, te damos toda a glória, te damos todo louvor e gratidão. Pai, nós não éramos dignos, nós não tínhamos condições nenhuma e merecíamos a condenação e a destruição, pois a nossa dívida era impagável, não tínhamos condições, mas Jesus veio e pagou no nosso lugar, pagou a nossa dívida, para que nós pudéssemos ser perdoados pelo Senhor. Obrigado, meu Deus. Por isso, Pai, que nós possamos, ó Deus, viver esta vida verdadeira da humildade que vem dos céus, a humildade do Espírito Santo, a humildade que nos faz enxergarmos todos iguais, todos, ó Deus, na mesma dimensão, Senhor. A humildade que nos faz enxergarmos o nosso irmão na qualidade correta, na qualidade verdadeira. A humildade, meu Deus,
que faz com que o perdão seja verdadeiro, seja autêntico, seja real. A humildade que me faz eu me portar com meu irmão a ponto de não ter uma vida errada, de não ter uma vida incorreta, de não ter uma vida que leve-o ao fracasso, que leve-o à queda. Essa humildade do reino de Deus que faz eu renunciar para que meu irmão possa te servir com alegria. Por isso, meu Pai, meu Deus, que teu Espírito Santo encha a tua igreja, encha cada irmão, encha todos que estão aqui, para que nós, Pai, vivamos esta humildade como uma criança. Por isso, ó Pai, uma criança que não tem esses sentimentos de vanglória, de autoproclamação, esses sentimentos de superioridade, mas sim de humildade, meu Deus, de pureza, para saber lidar uns com os outros, que assim sejamos, ó Deus, que assim vivamos, ó Pai, e que assim possamos, ó Deus, receber esta graça. Pai, nos guia, Senhor, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Aleluia e glória a Deus. Amém! Aplauda Jesus.